No meio do deserto da Ásia Central, sem qualquer explicação aparente, vários navios aguardam o momento em que fontes de água virão sob seus cascos e o farão novamente navegar. Enquanto isso não acontece, uma série de embarcações se mantém abandonadas e enferrujadas no meio do nada, com areia por todos os lados. Esse é um cenário que não deveria existir e que nos faz ver que nosso planeta é mais estranho do que imaginamos. Como esses navios foram parar aí? No vídeo de hoje, você verá objetos fora do lugar descobertos em lugares estranhos. Mas antes de conferir, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações e não se esqueça de deixar o seu like e dizer o que achou do vídeo nos comentários. Cemitério de navios. No antigo porto em Moinak, na cidade que fica localizada ao norte de Karakalpaquistão, república autônoma pertencente ao Uzbequistão, existe um misterioso cemitério de navios abandonados. Na verdade, é o maior do mundo desse tipo. Aqui encontramos um cenário completamente fora de lugar, sem contexto aparente. Uma série de enormes navios enferrujados que estão literalmente no meio do deserto. Não existe qualquer sinal da água que provavelmente um dia transportou essas embarcações para os seus destinos. E é pensando nisso que a verdade começa a vir à tona. Este lugar algum dia já foi um porto do Mar do Aral, um dos 4 maiores lagos do mundo inteiro. No entanto, na década de 1930, os soviéticos queriam transformar a região em uma indústria de algodão. Foi essa ideia fora de hora que deu sentido ao primeiro passo na direção do desastre. E como assim? Bom, eles começaram a usar a água doce do lago para sustentar a plantação de algodão. Dessa forma, em apenas 40 anos, grande parte do lago secou por causa do sistema agressivo de irrigação usado pelos soviéticos no cultivo da grande quantidade que havia ali. Os 60 mil quilômetros quadrados de água e com a profundidade de 40 metros em alguns locais simplesmente evaporou. E os enormes volumes de agrotóxicos jogados no lago ao longo dos anos ficaram mais concentrados com o encolhimento do lago, piorando a situação num grau inimaginável. Por causa do pouco volume de água e dos produtos que haviam na água restante, os peixes logo foram perdendo a vida, e sendo aplicado o efeito dominó. Isso acarretou num outro problema. Interrompeu as atividades da indústria pesqueira no decorrer dos anos. De fato, entre os anos de 1960 e 1980, houve alguns sucessos nos plantios antes pensados. Aconteceu um aumento de 70% na produção total do algodão da União Soviética que correspondia à região, mas o preço a ser pago foi muito alto. Como resultado da sangria contínua, o Mar Aral foi dividido em 2 por volta dos anos de 1990. Além disso, com o esvaziamento do lago que era usado para irrigação, houve um aumento da salinidade das águas, visto que ele deixou de correr para o mar. Devido à mudança repentina que aconteceu nessa parte do Uzbequistão, o clima da região também mudou. Os verões ficaram mais quentes e curtos, e os invernos se tornaram mais rigorosos e longos. Além disso, muitos fazendeiros foram obrigados a trocar algodão pelo arroz, embora o cultivo exija muito mais água. Já as espécies que antes podiam ser encontradas, mais ou menos 73 espécies de aves, 70 de mamíferos e 24 de peixes, a maioria desfaleceu ou migrou para outros lugares. Hoje em dia, vemos o reflexo do grande problema que foi criado. Atualmente, restam apenas 10% do Mar do Aral e nada mais do lago que antes existia aqui. É necessário investimentos bilionários para salvar o lago. Mas além das dificuldades financeiras, é preciso cooperação dos países vizinhos ao Uzbequistão. O desaparecimento gradual do Mar do Aral é considerado um dos mais terríveis desastres ambientais causados pelo homem, algo que, infelizmente, não parece demonstrar que melhorará em breve. No fundo do mar. Já que estamos falando de diversos navios que foram simplesmente abandonados, vamos continuar no tema, mas dessa vez num cenário diferente, menos seco. Claro que encontrar embarcações abandonadas e destruídas é algo mais comum no fundo do oceano do que em qualquer outro lugar. Porém, ainda assim, podemos dizer que essas estruturas estão fora de lugar, pois o mais comum seria estarem navegando sobre as águas. Neste ano de 2020, um impressionante cemitério de navios foi encontrado no Mar Negro e animou as comunidades e cientistas. Nas buscas, cerca de 60 embarcações foram encontradas e pesquisadores descobriram que pertenciam ao Império Romano, Otomano e Bizantino. Iniciadas em 2015, as expedições do Programa Arqueológico Marítimo Black Sea
um grupo internacional envolvendo universidades dos Estados Unidos, Inglaterra, Suécia e Bulgária, revelaram em 2017 muito mais do que os seus participantes esperavam. Em suas buscas no fundo do Mar Negro, os arqueólogos se depararam com 60 navios afundados, que foram datados em até 2.500 anos. Inicialmente, os arqueólogos estavam atrás de respostas para as mudanças climáticas ocorridas ao longo da história da costa da Bulgária. O excelente estado de preservação dos navios impressionou aos pesquisadores. Provavelmente, esse estado de preservação se deve à notória falta de oxigênio no fundo do Mar Negro, por conta da sua natureza meromítica. Essa condição faz com que a água do topo com oxigênio não se mistura com a do fundo, que termina totalmente anóxica e hostil a qualquer forma de vida. O que mais importou para os pesquisadores foi o fato de que várias características vistas nos navios só eram conhecidas de desenhos ou descrições por reescrito, e que nunca tinham sido vistas antes. É como se estivéssemos olhando para um navio de um filme, com corda ainda no convés e esculturas na madeira. Disse Ed Parker, CEO do Black Sea. Quando eu vi esse navio, fiquei realmente emocionado, afinal, o que descobrimos é incomparável. As imagens foram registradas com câmeras que possuem uma tecnologia 3D e por isso os detalhes foram percebidos de maneira satisfatória. A descoberta trouxe ao mundo informações sobre as atividades coloniais e comerciais dessas antigas civilizações, nos nutrindo como um novo ponto da história que desconhecíamos. Há 10 mil anos. Trata-se de uma descoberta extraordinária num lugar incrível. É assim que podemos descrever o que foi encontrado recentemente no México. E claro que além de ser incrível, é algo completamente inusitado, fora de lugar. Do que estamos falando? Acontece que cientistas extraíram e reviveram micróbios que estavam adormecidos há milhares de anos. 10 mil anos, para ser mais preciso. Eles estavam dentro dos famosos cristais gigantes das cavernas da montanha de Naica, no México. Uma beleza sem igual que você já deve ter visto em algum lugar por aí na internet. Acredita-se que esses organismos ficaram capsulados nas impressionantes formações de Gipsita, durante um período que pode variar entre 10 mil e 50 mil anos. Era algo que os cientistas não conseguiam prever. Os animais foram literalmente trazidos de volta à vida depois de 10 mil anos. Para os investigadores, esta é mais uma demonstração do poder da vida em adaptar-se e em sobreviver, mesmo nos ambientes mais hostis. Outras pessoas já tinham afirmado ter encontrado organismos muito antigos ainda vivos, mas neste caso, todas estas criaturas são excepcionais, afinal não são parentes próximas de nada que esteja nos bancos de dados genéticos conhecidos, afirmou Penelope Boston, uma das cientistas responsáveis pelo achado durante a entrevista. Encontradas um século atrás por mineiros que procuravam prata e outros metais valiosos, as profundas cavernas de Naica são o lugar ideal para o trabalho de cientistas interessados em estudar os extremófilos, que são aqueles organismos que conseguem viver em condições praticamente impossíveis. O ambiente é bastante quente no interior das cavernas de Naica, com temperaturas que variam entre 40 e 60 graus Celsius. Também é um ambiente úmido e ácido. Como não há luz, todas as formas de vida existentes ali sobrevivem por meio da quimiossíntese, processo pelo qual extraem a energia de que precisam da oxidação dos minerais. Os investigadores já tinham identificado micróbios a viver nas paredes das cavernas, mas a grande surpresa veio ao extrair exemplares de dentro dos cristais gigantes. Isso só foi possível porque essas formações pontiagudas de Gipsita, que levaram milhões de anos para chegarem ao tamanho atual, não são perfeitas. Há defeitos em algumas partes, vários nos quais fluidos acabaram encapsulados. Assim, utilizando ferramentas esterilizadas, Boston e os seus colegas abriram algum desses espaços e retiraram amostras do seu conteúdo. O mais surpreendente é que os cientistas não só detectaram a presença de bactéria e arqueias, mas também conseguiram reanimá-las em laboratório, ou seja, eles realmente as trouxeram de volta à vida. A descoberta, porém, levantou uma questão. Será que esses organismos não podem ser simplesmente um resultado de contaminação ou terem sido introduzidos acidentalmente pela equipe de investigadores ou por mineiros? A própria NASA garante que não. Mas qual é a verdade absoluta? Ninguém sabe.